O vídeo que você vai ver agora é parte da análise de mercado de soja da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária e quer ter acesso à íntegra deste material, basta assinar um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Uma matéria tomou conta da mídia na última segunda-feira, dia 12 de abril, quando os preços do óleo de soja caíram forte na Bolsa de Chicago. Óleo de soja afunda após Brasil reduzir mistura de biodiesel. Preço do óleo de soja afunda após Brasil reduzir mistura de biodiesel. E, novamente, preço do óleo de soja afunda após Brasil reduzir mistura de biodiesel. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é a constatação de que o bom jornalismo literalmente acabou no Brasil, né? Os títulos e os conteúdos apresentados são idênticos e, em alguns casos, sequer citam a fonte, nomeadamente a Bloomberg, para variar. O segundo fato gritante para a Rural Business é ver como o mercado investidor está sendo mal servido de informação profissional sobre o agronegócio. Por inocência ou a favor de interesses de terceiros, não há como saber, boa parte do que se diz é analisado de forma amadora, quando não é simplesmente deturpado, turvando o olhar de quem precisa antecipar o amanhã hoje para garantir lucro. E não raro, isso acaba atingindo a ala mais inocente de produtores, consumidores e agentes que operam nesta imensa e bilionária cadeia da soja, que continua operando sem um pacote de informação profissional nas mãos, que você, assinante aqui da Rural Business, tem diariamente, e acabam balizando as suas tomadas de decisão pelo que ouvem em qualquer lugar por aí. Em todas estas matérias divulgadas no último dia 12 de abril, a mensagem era a mesma: anunciar, usando aí o palavreado deles, que os preços do óleo de soja afundaram em Chicago, em razão da mudança temporária na mistura de biodiesel ao diesel aqui no Brasil. Acompanhe o que foi falado. Abre aspas. Futuros de óleo de soja caíram ao menor preço em quase 6 semanas após o Brasil reduzir os requisitos para a quantidade de biocombustível que é misturada ao diesel. O óleo diesel no país com maior plantio de soja será temporariamente obrigado a conter 10% de biodiesel contra 13% anteriormente. O governo disse que pretende reduzir os aumentos de preços provocados pela demanda chinesa e pelos estoques apertados dos Estados Unidos. O óleo vegetal responde por cerca de 70% do biodiesel brasileiro. Fecha aspas. Pois saiba você que não é nada disso. Os preços do óleo de soja não afundaram na última segunda-feira na Bolsa de Chicago em razão de qualquer mudança na adição de biocombustível aqui no Brasil, pois a escassez de oferta é gigantesca. Toda a soja que ficar no mercado interno por algum recuo da demanda da indústria será prontamente exportada. Esta foi mais uma jogada manjada de grandes compradores para deturpar os fatos e faturar em cima do agro brasileiro. Talvez você esteja chegando só hoje aqui à Rural Business e ainda não saiba, mas o mundo vive uma das mais graves crises de abastecimento de óleo de soja em 4 décadas. E é por isso que os preços estão em disparada, pois dentro do complexo soja, o óleo foi a commodity que menos subiu em 2020 e agora precisa elevar seus preços para tentar conter o consumo e evitar um caos no abastecimento. Portanto, esta afirmação feita pela Bloomberg é uma tremenda bobagem. E, de novo, aspas para eles. A queda interrompe um rally impulsionado por uma escassez global mais ampla de óleo vegetal que impulsionou o óleo de soja em mais de 80% no ano passado. Falar é fácil, né? Mas percebe que ninguém mostra nada, que não há um gráfico, um preço, nada que o leitor possa saber de fato o que aconteceu? Pois vamos lá.
Acompanhe com cautela o que temos para te mostrar e conheça a verdade dos fatos, para não ser pego no contrapé. Com base no vencimento para maio de 2021, o óleo subiu somente 17% no ano passado na Bolsa de Chicago, como demonstrado pelo gráfico da esquerda, o que é menos da metade do que subiram o farelo e a soja, que no acumulado do ano tiveram alta de 36% e 35% respectivamente, algo que passa longe dos 80% anunciados pela matéria da Bloomberg. Logo ao lado você tem um outro comparativo, para mais uma vez perceber que essa informação não procede. O IPAR, que é Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o valor do primeiro contrato negociado pelas bolsas até a sua expiração, confirma que entre janeiro e dezembro de 2020, o óleo registrou alta de 20,7% em Chicago, saindo de uma média de pouco mais de 33 cents para atingir 40 cents por libra, como destacado em vermelho. E veja que mesmo quando comparado com a mínima de abril, quando o valor médio do óleo escorregou para 26 cents apenas, a valorização sequer chega a 53%, mas ainda assim anos-luz atrás da tal alta de 80% anunciada pela velha mídia. Resumo da ópera: não houve qualquer interrupção de rally. O rally para o óleo começou agora, em 2021, e foi justamente isso que empurrou os investidores para a ponta de venda no início da semana, para embolsar lucro, meu amigo, só por isso. Acompanhe o gráfico e veja que mesmo com as perdas registradas ontem, dia 12, o óleo de soja com vencimento para maio ainda acumula 24% de valorização neste ano de 2021 na Bolsa de Chicago. 24% em pouco mais de 3 meses. A libra saiu de 41 cents para passar dos 51 cents. Outro fato para lá de importante que parece ter sido esquecido pelos papagaios de pirata de plantão é que aquele valor de 57,48 cents registrado na sessão de 24 de março é o mais alto já atingido pelo óleo de soja em Chicago nos últimos 10 anos. Sim, isso mesmo, o maior preço em uma década para um mês de março. Tá bom para você? Olha, tudo o que acabamos de te mostrar não deixa qualquer dúvida de que o mercado esperava por uma oportunidade para embolsar lucros. E aí vêm os espertos de plantão e se perguntam: por que não usaram um motivo qualquer aí para justificar essas quedas e assustar o produtor brasileiro? Afinal, só ele tem soja hoje para abastecer o mundo e precisamos que esta oferta venha logo para o mercado. Você já parou para pensar no mercado por este ângulo? Olha, pois é bom que pare, pense e se conscientize, pois o Brasil é a bola da vez. Tudo que o mercado consumidor sonha, e em especial a China, é manter os preços da soja no cabresto e criar problemas para comprar soja barata de você, como fez ao longo de todo o ano de 2019 e 2020, mesmo estando completamente encurralada e tendo apenas o Brasil para se abastecer. A verdade, amigo assinante, é que o mundo vive uma escassez gigantesca de soja. Só que isso ninguém mostra por aí. Tanto é fato que no exato momento que fazíamos esta análise, um dia depois da tal queda lá em Chicago, o óleo confirmava 3,5% de valorização. Isso mesmo, 3,5% de alta. E aí parece que todo mundo calou a boca. O problema que ontem teria levado os preços a afundar, segundo a dona Bloomberg, hoje os problemas deixaram de existir, simplesmente desapareceram. Analise com máxima atenção o que a Rural Business tem para te mostrar, pois esteja você direto ou indiretamente ligado ao agronegócio, são esses os números que vão balizar os preços do complexo soja até que a produção 2022 esteja garantida, gerando emprego, renda e ajudando este fazendão chamado Brasil a sair da crise imposta pelo Corona Money. O que você tem neste gráfico são 44 anos de história, mais de 4 décadas que revelam a folga de abastecimento mundial de óleo de soja. E não precisa nem conhecer a fundo este mercado para perceber que a situação é crítica, não é mesmo?
Basta olhar para a tremenda queda para deduzir que tem algo de muito estranho acontecendo. E olha, tem mesmo. Segundo o USDA, Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, os estoques finais da atual temporada 2020-21 devem garantir ao mundo somente 27 dias de consumo, como destacado à direita no gráfico, e um dos piores cenários desde 1977, quando esta folga caiu para apenas 23 dias. Percebeu que falamos aí em um dos piores cenários? Pois saiba você que no decorrer de todo este intervalo, que voltamos a lembrar é de 44 anos, só houve uma crise na oferta de óleo de soja semelhante a esta que estamos vivendo hoje ao redor do planeta. E foi em 2017 e 2018, que aparecem aí destacados por essas bolinhas amarela e vermelha quase no final do gráfico. Ou seja, traduzindo, o mundo está no limite há 6 anos. E se pensa que aqui no Brasil o cenário é outro, o que justificaria e precificar uma possível retração na demanda em razão das mudanças na adição de biocombustíveis, está muito enganado. Aqui estão 39 anos de história e fizemos questão de pegar o ano de 1982, pois foi lá que, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi registrada a maior folga de abastecimento de óleo de soja para o Brasil, que era de 83 dias. Agora, veja o que está acontecendo hoje, já na extremidade direita do gráfico. Mesmo colhendo a maior produção de soja que este planeta já teve notícia, os estoques de óleo do Brasil devem garantir o consumo interno por apenas 17 dias, o que confirma que também por aqui vivemos 6 anos de sufoco. Em toda a história, só vimos uma situação levemente pior do que esta, e aí estamos falando de uma folga de 1 a 2 dias a menos, nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2020. E veja, vamos repetir para que não reste qualquer dúvida. Estamos falando de reservas que garantem entre 15 e 16 dias de consumo, ou seja, apenas 1 a 2 dias a menos do que hoje, hein? Sem dúvida, a situação é crítica, amigo assinante. E aqui nós vamos enumerar 5 fundamentos básicos que nos levam a continuar prevendo fortes ralis em Chicago e preços ainda muito superiores para todo o complexo soja, tanto lá quanto cá. Lembrando que o dólar precisa deixar, é claro. Primeiro fundamento é que essas mudanças anunciadas pelo governo brasileiro são provisórias e, no máximo, reduzirão o esmagamento em 3,25 milhões de toneladas de soja. E isso no decorrer do ano inteiro. E sabe o que vai acontecer com essa soja? Será prontamente abocanhada pela China, que certamente está rindo à toa por ter uma mãozinha extra da mídia e dos papagaios de pirata de plantão para deixar o caminho mais livre e garantir soja barata aqui no Brasil. O segundo fundamento é, se cair o esmagamento de soja, também vai cair a produção de farelo e de óleo em solo brasileiro. E só para te lembrar, o Brasil é o segundo maior exportador dessas commodities em todo o mundo. E se o sufoco já era grande, pense bem no que pode acontecer mais para frente. O terceiro fundamento é que o Brasil já está com a sua produção de soja garantida, estimada pelo USDA no recorde absoluto de 136 milhões de toneladas. Mas ainda assim, não vai sobrar nada. Somos hoje o único país no mundo a ter soja para abastecer o mercado global, o que significa que ao entrar para o plantio 2022, só teremos uma única certeza, de que nada pode dar errado. O quarto fundamento diz respeito à Argentina, o país que lidera o comércio internacional de óleo e farelo ao redor do planeta, será forçado a puxar o freio de mão, pois a produção local promete desabar em razão do clima. O USDA projeta 47 milhões e meio de toneladas em colheita, o que já confirma uma das menores safras em 12 anos. Só que lá dentro da Argentina a expectativa já é bem diferente. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires fala hoje em produção de apenas 43 milhões de toneladas. E quem é que terá que suprir qualquer demanda extra? Bingo, o Brasil, que até lá pelo mês de setembro será o único a ter soja nas mãos para abastecer o mercado global, sobretudo a China. E agora o quinto e mais grave fundamento de todos.
Estados Unidos, país que manda nos preços internacionais da soja, vive hoje a maior escassez de toda a sua história. Ouviu bem isso? Os americanos que mandam nas cotações da soja lá na Bolsa de Chicago experimentam atualmente a maior escassez de soja de toda a sua história. E por lá não tem nada definido ainda, está tudo em aberto, já que os produtores americanos estão começando agora o plantio da nova safra 2021-22. E qualquer problema nesta nova produção terá peso para empurrar os preços de todas as commodities agrícolas para o alto, pois o mundo corre o risco de não ter soja para se abastecer no segundo semestre. Outro agravante é o milho. Os estoques americanos estão perigosamente baixos. Se não bastasse, a safrinha aqui do Brasil corre severos riscos de perdas em razão do atraso no plantio e da seca que se alastra pelo miolo de produção do país. E se tudo isso causar estragos, o que acreditamos que vai causar, uma demanda extra pode ser empurrada lá para os Estados Unidos, enxugando ainda mais as reservas americanas. E se isso se confirmar, o bicho vai pegar. E nós aqui na Rural Business somos insistentes sim, todos os dias. Repetimos o mesmo mantra, siga em alerta máximo. Mas isso tem um porquê. Queremos que você antecipe o amanhã hoje, pois para ganhar dinheiro no mercado futuro, ou em papéis de companhias ligadas ao setor, ou mesmo para operar no físico, esta é a única forma de reduzir riscos e garantir melhores lucros. Portanto, não vacile, você é a bola da vez. E vão fazer de tudo para te atropelar. Avante, mercado da soja deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.